Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião 2.0. Participam o advogado Roberto Mohamed e a jornalista Solange Moraes, que é candidata a deputada federal pelo PP, e vai falar um pouquinho dela para a gente, de uma carreira assim bastante bem sucedida de jornalismo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todo mundo aí que está nos acompanhando. Primeiro, um beijo para toda a Baixada Santista, né? Que eu fui criada em Santos, na minha infância até aqui, então estou matando a saudade de tanta gente, de tantas histórias aqui que a gente começou a conversar no início do programa. Muito bom ter cada um de vocês aqui conosco. Eu acho que vai ser um bate-papo bem produtivo para as pessoas entenderem um pouquinho mais, né? E se adequarem um pouquinho mais a esse processo eleitoral que estamos passando, que está batendo na porta da gente, né, Roberto? Mohamed, a Solange, ela se inclui num grupo onde a gente tem a xará dela, Solange Freitas, sim, jornalista, candidata a deputada estadual, a Rosana Vale, candidata a deputada federal, e a Audrey, que exerce o mandato de vereador em Santos e que é do mesmo partido que ela. Boa tarde. Está saindo a estadual, né? Boa tarde. Todos praticamente, eu acho que todos formados na Facus, né? É verdade. Todos na inclusive a Solange Moraes, né? Inclusive. Na nossa querida Faculdade de Comunicação de Santos, da Unisantos. Primeira escola de jornalismo aqui que funcionava no Colégio Santista. Exatamente. Né? Antes, depois é que ela foi para Euclides da Cunha. E eu lembro na Euclides da Cunha, se você me permite uma sessão Remember a ele, e o Paulo também, que existiam, eu acho que ainda existe com outro nome, Jogos Universitários da Baixada Santista. Não Jubas. existem mais. Jubas. Agora são Jogos da Unisanta que Unisanta. convidam as outras universidades. E aí o que aconteceu? Eu lembro que a Faculdade de Comunicação de Santos chegou na final do jogo de vôlei contra a Faculdade de Educação Física. E foi aquele frio na barriga, como é que jornalistas contra aquelas feras da Faculdade de Educação Física poderiam chegar a uma final do vôlei, né? E nós chegamos e nós vencemos. Foi aquela festa, foi notícia, foi manchete. Faculdade, eu lembro do título, quer que eu diga para vocês? Davi vence Golias. Foi esse o título. Foi muito legal. Eu lembro uma coisa muito engraçada, que a engenharia e a medicina cantavam uma musiquinha para FEFES, né? Porque os sapinhos são jogados. A FEFES não entende que as outras faculdades, além de jogar no Jubas, também tem que estudar. Porque a Faculdade de Educação Física levava uma vantagem enorme em relação a tudo aquilo. Solange, eu queria começar pela tua escolha partidária. A escolha partidária? Pelo seguinte. A gente tem aqui, como o Paulo falou, a gente tem notado um movimento de jornalistas entrando na política. Pode ser a indignação por tudo aquilo que a gente acaba acompanhando e tendo que aturar desaforo de político que acha que a imprensa só tem que noticiar o que interessa para eles. Mas você fez uma escolha por um partido, embora uma estrutura partidária como a nossa, com 33 partidos, não existem 33 ideologias no mundo. É óbvio que são partidos, na sua grande parte, oportunistas. O PP tem uma história, ele é um dos poucos partidos que tem uma história, porque ele vem lá do bipartidarismo. Eu acho que ele é bisneto da Arena, ou neto? Arena, PDS, PPB, PP. Então ele é bisneto. Ele é bisneto. E é um partido que esteve com o Lula, esteve com o Fernando Henrique 8 anos, esteve com o Lula 8 anos, esteve com a Dilma até o momento do impeachment, e hoje está com o Bolsonaro. Isso para você não influenciou em nada na escolha partidária, ou isso foi uma escolha pragmática da sua parte? Não influenciou em nada. Eu vou começar com uma visão que eu tenho da vida, antes da escolha política. Que bom que as pessoas mudam. Que bom que as coisas mudam. Quando há mudança, há sinal de evolução. É o que eu acredito, né? Então, tudo isso que você acabou de citar, que bom. Que bom que houve uma história e que bom que as coisas mudam. Eu acredito muito, repito, na evolução. E como é que aconteceu essa minha escolha partidária? No início desse ano,
Eu nem pensava em sair candidata a nada. Eu já estava me vendo aí em debates eleitorais, né? Nós fizemos uma série de entrevistas com pré-candidatos à presidência da República, na região do Vale do Paraíba. E um desses pré-candidatos olhou para mim e falou: você tem um perfil político, você já pensou nisso? E eu sempre fiz, dentro do jornalismo, eu acho que o jornalista, além de informar, ele tem que orientar, apontar o dedo não só para acusar, mas para mostrar o melhor caminho. Então, dentro do jornalismo, eu sempre fiz a prestação de serviço, eu sempre fiz a orientação. É a minha linha. E esse pré-candidato, no momento que terminou a entrevista, ele virou para mim e falou assim: com o seu programa você pode ajudar, orientar. Só que com uma caneta na mão, você pode mudar a vida não de uma pessoa, mas de várias, milhares, de um país inteiro. E isso ficou na minha cabeça, batendo na minha cabeça. 30 anos de jornalismo, poderia estar na zona de conforto, como eu estava. Amo televisão, amo jornalismo, amo estar em contato com as pessoas, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. E aí eu fui conversar com o lado mais sagrado do meu ser, que é o que estávamos conversando antes de entrar no ar, que é a minha família, que é o lado mais sagrado que eu tenho. Conversei com a minha família, que me deu todo apoio. Conversei com a direção da TV até onde eu estava, em junho, que me deu todo apoio. E aí conversamos com um primeiro partido, que não era o PP. Conversamos. Quando chegou, parece mentira, dia 1º de abril é o dia da mentira, né, Roberto, né, Paulo? Quando chegamos no dia 1º de abril, 15 minutos, exatamente 15 minutos antes de eu entrar no ar, eu estava no camarim, terminando de me arrumar para entrar no ar, ligou a direção estadual do PP, querendo conversar comigo. E eu falei: olha, já estou conversando com outro partido e tal. Não, vai lá, conversa, mas escuta a gente também. E foi o que eu fiz. E a primeira pergunta, Mohamed, que eu fiz ao PP foi o seguinte: eu tenho que ter a fidelidade partidária? Porque eu, como jornalista, sempre apontei, muitas vezes, a hipocrisia na política, e você conhece tão bem quanto eu, ou mais do que eu. Não. Eu tenho que votar lá na frente alguma situação que não me agrade a favor, só por conta da bandeira? Não. Eu tenho a liberdade partidária? Você tem. Então eu fecho com vocês. Então eu tive essa liberdade, tenho e estou tendo essa liberdade de continuar sendo a Solange, mesmo entrando hoje no mundo político. Foi isso que me fez aderir ao PP. Solange, você tem uma história no jornalismo que e a gente começa a entender a possibilidade, essa questão de indignação. Você saiu de uma emissora, você trabalhou muito tempo na Rede Globo do Vale. A Globo tem nos seus jornalistas leitores de notícia. Ontem, por exemplo, a gente viu o Jornal Nacional, a sabatina do presidente. Uma coisa me chamou muito a atenção. O jornalista, a Globo tem tentado transformar o seu jornalismo num jornalismo mais crítico, com apresentadores emitindo opinião. Algumas vezes dá certo, em outras acaba acontecendo um desastre. E quando você coloca um cara para 20 anos apresentar um jornal lendo notícia, é difícil depois você querer que o cara seja opinativo de uma hora para outra. Então ontem eu vi que essa sabatina incorreu num erro. E eu acho que o Bolsonaro não aconteceu a leitura que os fanáticos têm, de que ele tenha se dado bem, não. Ele repetiu uma cantilena que ele decorou para se tornar mais simpático. Aquilo não era ele. E quando o cara não é ele, desmancha. Não adianta você esperar um debate com Bolsonaro, Lula e Ciro e os três sendo aquilo que eles não são. Vai ter pancadaria, porque é a característica deles. E ficou uma coisa mal colocada, porque quem lê notícia há 30 anos não sabe formular um diálogo. E aí virou uma sabatina meio esquisita. Você começa na Globo com esse formato de jornalismo, você hoje estava na Band, que foi talvez a primeira emissora brasileira
a investir no jornalismo opinativo, dando liberdade para que o repórter possa se manifestar após ler uma notícia que deixa indignado. A Rosana Vale, por exemplo, diz que a entrada dela na política se deu por conta de tudo que ela viu no programa que ela tinha, o Rota do Sol, na Globo Local, que ela via a miséria, ela via a pobreza, ela via a falta de investimento público e que isso foi a deixando revoltada a ponto de entrar. A Solange foi a mesma coisa. A Solange tinha fama, no último ano antes dela entrar na política, de colocar os políticos na parede. E ela falava que ela não estava mais controlando a indignação dela. Além desse momento em que te propuseram entrar na política, nos últimos anos, essa indignação tomou conta de você também? Muito. Você é advogado previdenciarista, correto? Vou contar uma história, Paulo, e para você que está assistindo a gente aí em casa, que foi, eu acho, que a chave de tudo para que eu tomasse essa decisão. Temos na região do Vale do Paraíba uma cidade chamada Caçapava, uma cidade deliciosamente simpática, tanto é que é conhecida como Cidade Simpatia. E o programa que eu fazia até então, ele tem a participação direta da população. E nós recebemos uma denúncia de uma senhora de 49 anos de idade, com esquizofrenia, que estava tentando LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, que é um benefício dado para aquela pessoa que não tem outra renda. Essa pessoa estava tentando há 2 anos o LOAS porque ela estava acamada, a família indignada. Para vocês terem uma ideia, a fralda que ela usava era um pano de chão. A única fralda que ela tinha era um pano de chão. A família contratou, juntou o filho frentista, foram juntando aqui um recurso aqui, outro ali, pedindo dinheiro e contrataram, e você sabe que em todas as categorias existem aqueles seres humanos que são bons e aqueles que tiram proveito, em todas as categorias e profissões. Contrataram um advogado, o advogado fugiu com o dinheiro. E nós entramos na história. Entramos na história, graças a Deus, hoje ela, dentro da limitação dela, está recebendo o benefício, recebendo o apoio da prefeitura, enfim. Mas isso me indignou, porque você como advogado previdenciário, você como contribuidor também da Previdência, todo mundo em casa que paga imposto todos os dias, que luta por uma aposentadoria um pouquinho mais digna, né? Não só com benefício, mas com as contas. Eu brinco sempre que Einstein se revira no túmulo quando a gente fala de conta de previdência, e você sabe disso. Eu fiquei muito indignada em saber que uma pessoa que trabalhou a vida inteira dela, naquele momento que ela precisou receber aquilo que é dela por direito, porque é dela. Aquele benefício que ela pagou, esse dinheiro que você paga todo mês é seu. Aquilo não voltou para ela em forma de benefício. Isso me deixa muito indignada até hoje. Quando você vê, por exemplo, um aposentado que já deveria estar em casa com a sua família, está tendo que trabalhar muitas vezes num período noturno na portaria de um prédio para complementar um benefício que sequer coloca um prato de comida na mesa. E ao mesmo tempo, do outro lado, você vê banquetes em banquetes sendo bancados pelo nosso dinheiro, pelo nosso bolso. Isso é inadmissível. Então, cada vez que você noticia isso, vai batendo aquilo. E eu? Qual é o meu papel como ser humano, como jornalista, nesses problemas todos que estão acontecendo? Somos a solução do mundo? Não, mas podemos fazer a diferença. Então, Solange, mas aí entra uma observação que é muito importante, que você falou da indignação. Porque quando a gente teve, na eleição de 2018, a maior renovação da história da Câmara Federal. Acho que 40%, né, Paulo? Não lembro exatamente a porcentagem. Mas foi a maior renovação da história da Câmara Federal, da história republicana da Câmara. E a gente viu a decepção que foi, porque talvez a gente tenha o pior congresso que nós já tivemos em toda a história. Quer dizer, foi aquele que mais se renovou, e foi o que, tudo bem, mesmo com a pandemia,
digamos que faltou aquele contato natural dos lobbies agindo dentro do Congresso, mas foi o pior Congresso que nós já tivemos. O mais fisiológico, o mais corrupto, o mais omisso em relação àquilo que a gente espera. E aí fica a pergunta, se com a maior renovação que a gente teve na história, a gente não conseguiu ter um Congresso que tenha correspondido aos anseios da população, você está preparada para ter também a maior decepção da sua vida quando chegar lá, cheia de sonhos, de indignação, de projetos, e aí vem o presidente do teu partido, por exemplo, o Ciro Nogueira, o Arthur Lira, e diz assim, menos. Você está preparada para isso? O único tempo que eu tenho para viver é o hoje. O amanhã ainda não chegou. Eu me preparo a cada dia. A gente só aprende a andar andando desde pequeno. Existe um aplicativo no automóvel, que você sabe qual é? Não sei nem se eu posso falar o nome desse aplicativo, o Waze, né? Que quando você vai para um lugar que você não conhece, você põe lá uma rota e às vezes você erra a entrada. Ele fica parado no lugar ou ele te dá outra opção? Ele te dá outra opção. A vida é assim. Então você está preparado para isso. A porcentagem de renovação da Câmara, eu consultei aqui, ela foi de 47,3%, quase metade, e se não forem incluídos os deputados que não estavam com mandato, mas voltaram, eram ex-deputados que estavam voltando, se incluídos esses 52%. Então, mais de metade da Câmara anterior não voltou em 2018. Foi a maior renovação em 20 anos. E que renove. Bom, a opinião se renova também depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta terça-feira a gente recebe com muito prazer, com muita honra, a Solange Moraes, que é jornalista aqui de Santos, mas que fez a carreira no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, estudou aqui, o Roberto Mohamed é o comentarista desta terça-feira. Solange, a gente tem perguntado para os candidatos qual é a visão deles em relação às principais questões: segurança, saneamento, saúde, educação. Qual delas você acha que é a principal questão que deve merecer atenção? Todas merecem atenção do governo. Mas se você tivesse de escolher uma prioridade, qual seria essa prioridade? Pode parecer, tecla já batida, né? Mas eu vou falar pela vivência que nós temos lá na nossa região. É a saúde. Ainda é a saúde. Ainda é a saúde em todos os sentidos. Existem bons hospitais, existem excelentes médicos, existem excelentes programas de saúde. O SUS é um programa que funciona direito, só que ele precisa de uma atualização, ele precisa de uma renovação. Por exemplo, a gente vai falar do cartão único do SUS, né? Hoje você tem um cartão que funciona muito bem aqui para você, mas ele não tem o seu histórico em outro lugar, né? Então, por que não transformar o cartão único do SUS como na Previdência? Você entra lá no Meu INSS e tem todo o histórico daquele aposentado, né? Então, teria que ter todo o histórico daquele paciente para que todos, nacionalmente, pudessem ter acesso à vida daquela pessoa que está buscando ajuda. Então, a saúde ainda é um gargalo muito grande. Nós temos aí a questão de UTIs cardiológicas infantis, centros de cirurgia cardiológica infantil, pediátrico. É muito difícil, você tem nos grandes centros, na capital, por exemplo, se aqui em Santos, ou no Vale do Paraíba, ou qualquer cidade do interior do estado, uma criança nascer com um problema cardiológico de alta complexidade, ela vai ter que ser transferida para a capital. Aí eu pergunto para vocês, quanto tempo de vida tem essa criança para esperar alguma coisa? Às vezes ela nem pode ser submetida a esse transporte. Exatamente. E morre, né? Então, nós tivemos casos assim em Santos. Então, como é que você faz? Como é que você faz com uma criança dessa que acabou de nascer e corre risco de vida? Então, você investir realmente na saúde, ver qual é a real demanda desses centros. É inadmissível, por exemplo, que aqueles municípios menores que não têm os hospitais não tenham também a condição de uma cirurgia de emergência nas suas unidades básicas de saúde. Tem que ter essa condição.
Eu sempre bato na tecla de que vida não se espera. Eu estou com um exemplo seríssimo na nossa região, de uma criança que há 2 meses está aguardando uma transferência com problema cardíaco. Ela teve 2 ou 3 paradas cardíacas, salvo engano. É uma guerreira essa criança de 2 meses e está aguardando, né? Aqui mesmo, vou falar da Baixada Santista, coisas que eu passei com a minha mãe, com a minha sobrinha neta. A espera, a minha sobrinha neta teve uma espera aqui em Santos de mais de 12 horas, com 6 meses de vida, para sequer passar por um diagnóstico médico. Então, a saúde funciona? Sim. 100%? Não. Então, a gente precisa fazer essa máquina girar 100%. De que forma? Vendo a necessidade de cada município, eu não vou falar nem só do Estado, de cada município, e gerar o recurso e fazer com que esse recurso realmente chegue aonde ele tem que chegar, fiscalizar, porque o recurso vem, mas muitas vezes ele dobra no meio do caminho. Lá no Vale do Paraíba, Roberto, a gente tem um ditado que diz: é curva de rio, vai parando, entendeu? Ô, Roberto, nós tivemos aqui em Santos um prefeito que ele perguntava assim: qual é o mínimo que pode investir na saúde? É 15%? Então é 15%. Porque se eu investir 17, vão reclamar. Então eu vou investir só 15 porque vão reclamar do mesmo jeito. Não tinha um prefeito que fazia isso? Mas é curioso, porque você tocou agora numa questão, Solange, que a gente não consegue entender por que as coisas não andam. Porque não falta dinheiro, nem para a saúde, nem para a educação. Muito pelo contrário, sobra. Por quê? Porque é na saúde e na educação que mais se rouba nesse país. Então, é sinal de que o que nós temos para gastar com saúde e educação é mais do que suficiente. O problema é o gargalo. É a gestão desse dinheiro. E aí entra uma questão. Por exemplo, o PP hoje apoia o Bolsonaro e este governo, e eu também não entendi por que não acontecia antes, eu tenho algumas teorias. Você falou agora do cartão SUS. Na verdade, isso atrela uma outra coisa que está há meses sendo ensaiada, que é a carteira de identidade nacional. Sim. O Brasil é um dos poucos países do mundo, porque nós não somos uma federação como os Estados Unidos. Lá se justifica. Cada estado emite uma carteira de identidade e a gente sabe que tem gente que tem 8, 9, 10 carteiras de identidade diferentes. E não é criar algo novo. Porque o CPF já está pronto. É só usar o registro da Receita Federal para fazer a nova identidade. Ou seja, da noite para o dia o presidente fala: de agora em diante é o CPF. Põe foto nele, põe o dedinho, pronto, acabou. As carteiras de identidade estaduais não valem mais, o poupa-tempo vai tirar a nova identidade nacional. Não demora mais do que 3 meses. Foram 4 anos. Agora, no finalzinho, talvez fique pronto para o próximo governo. A partir do momento que você fechou esse banco de dados, você consegue atrelar cartão do SUS nele, você consegue atrelar título eleitoral nele, você consegue fazer tudo. Por quê? Nós temos empresas de processamento de dados nacionais que são excepcionais, uma delas é federal, sim, que é capaz de botar isso no ar no dia seguinte. Você unifica, né? Exatamente. E se uma não der certo, você tem Serpro, Dataprev fazendo a mesma sim, coisa e a Receita usando o sistema dela, isso estaria no ar e não vai. Aí fica a pergunta: uai, se está tudo informatizado, e a gente já teve denúncias aqui, deve ter tido no Vale, de, por exemplo, o SUS está pagando cesariana em homem, vasectomia em mulher, que é aquela roubalheira danada. O sistema está preparado para saber: não, essa aqui não está paga, porque eu não posso fazer vasectomia em mulher. Cesariana em homem não pode. Então, se tudo fosse informatizado, a gente começava a controlar. Aí eu te pergunto, não é sempre o mesmo motivo? Vai atrapalhar a roubalheira e ela é a prioridade? Eu não sei. Não posso responder de uma coisa que eu ainda não conheço. Eu ainda não conheço. Mas eu acredito que se a gente for por esse caminho que você falou, da unificação, sim, vai fechar o gargalo. Se tem gente roubando, vai fechar o gargalo. E talvez seja esse o problema. Né? E só talvez seja. Eu não posso acusar, mas talvez seja esse problema. Não só dessa questão de cirurgias, a gente está rodando bastante e conversando com todos os setores, trabalhista, saúde, educação, todos, tecnologia de ponta, todos, que o Vale do Paraíba, São José dos Campos, é a capital de tecnologia de ponta do país. Nós nos deparamos com a doença autoimune, por exemplo, Crohn, artrite, artrose reumatoide, lúpus,
que existe hoje um tratamento de remédios biológicos que é de alto custo, mas que funciona no tratamento dessas doenças, né? Cura? Não, mas melhora bem a qualidade de vida da pessoa. Cujo remédio é distribuído pelo Sistema Único de Saúde para os municípios. Nós vimos caixas e caixas e caixas, e eu vou ficar repetindo aqui, feito um eco, caixas e caixas e caixas de remédios, no valor de R$6 mil, caixas até de R$100 mil. Sabe onde elas estavam? Num depósito. Indo para onde? Para o lixo, porque perderam a validade. Para o lixo. Falta de gerenciamento. Solange, você trabalha numa região, vive numa região que é um oásis, né? E na verdade, se a gente for olhar para o interior de São Paulo, região do Vale do Paraíba, a região de Ribeirão Preto, a região de Campinas, o interior indo lá para Presidente Prudente, Franca, que já foi até mais pujante por causa da indústria de calçados, a gente nota que o interior de São Paulo é um mundo. E que da capital, da grande São Paulo e litoral, é outro mundo. Por exemplo, os dois vales. Um riquíssimo, que é o Vale da Paraíba, e o Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado de São Paulo. Por que você acha que existe essa divisão de mundos entre a São Paulo do interior, e que não pode ser acreditado só ao agronegócio? O exemplo maior disso é São José dos Campos. E a região de Campinas também, com duas grandes universidades que fomentam isso. São José é uma coisa até, é uma história à parte, né? Porque ele deve esse desenvolvimento a uma empresa, a um investimento feito lá no final dos anos 60, com um homem visionário, que foi o Osiris Silva, e aí se desenvolveu um polo tecnológico em torno dela. Campinas foi em torno das duas grandes universidades. Por que você acha que tem essa discrepância tão grande de São Paulo para baixo ser uma miséria danada? Problemas atrás de problemas, enquanto que o interior se administra. Eu acho que a verdade é essa, o interior se administra. Por que você acha que existe essa divisão tão profunda em São Paulo? E um estado que, curiosamente, nunca quis se desmembrar, essas duas partes sempre foram bem casadas, mas sabendo que elas são completamente diferentes. E você que já estudou aqui, já viveu aqui e aí foi para esta região. O segredo qual é? A educação? A forma de criar os filhos? É o ar que é menos úmido? O que você acha que é a razão de existirem dois estados de São Paulo completamente diferentes? Eu sou muito a favor da integração de tudo, né? Eu tive um núcleo familiar muito forte, tenho. Então, eu sou a favor dessa integração familiar, e o Estado, para mim, é como se fosse uma família. Eu acredito que se a gente tivesse a visão por um inteiro, por um todo do Estado de São Paulo, talvez a gente conseguisse desenhar, porque cada cidade, cada município, cada região tem uma característica. Qual é a característica do Vale do Paraíba hoje? Nós temos o maior centro de tecnologia do país lá, temos o turismo religioso, cidade de Aparecida, com o maior santuário nacional, o menor santuário nacional, Santa Cabeça, temos renovação carismática, enfim, temos todo o turismo brasileiro lá. Nós temos o turismo religioso, turismo ecológico, Serra da Bocaina, Serra da Mantiqueira, nós temos o turismo de aventura, Ilhabela, que agrega aí e traz todo o esporte da vela mundial, enfim, e aqui não poderia ser diferente. Olha a potencialidade da Baixada Santista. Então, eu acho que se o Estado olhar como um todo esses municípios e analisar, como lá a gente tem a região metropolitana do Vale, RME Vale, analisar por um todo qual é a característica de cada município e como cada um pode contribuir com o outro. Vamos pegar aqui, fazer só um parênteses, pegar os países da Europa, por exemplo, né? Você vai para a França, que recebe 6 milhões de turistas por ano na Torre Eiffel. Você vai para Aparecida, só um toque, não é Aparecida do Norte, tá, gente? É Aparecida mesmo, tá? Você vai para a cidade de Aparecida, você recebe 12 milhões de turistas ano. 6 milhões na França, 12 milhões aqui. Por que não pegar, de repente, um turismo religioso que começa no Vale do Paraíba e esticar esse turismo aqui para o estado, aqui para a região do Vale do Ribeira, para Santos? Nós temos aqui, enfim, tem a história do Brasil aqui, nós temos o centro
do café aqui, a história do café passa por aqui, começa também no Vale do Paraíba. Então, se você integrar, usar o turismo, por exemplo, como um gerador de negócios, como um gerador de emprego, como um gerador de investimento, como um todo, né? Você vê cada característica, mas você pega cada característica como se fosse aquelas colchas de retalho e vai fazendo tudo num só. Eu acho que todo mundo sairia ganhando nisso, entendeu? Existe uma ideia de macro-região, Sim, né? sim. Que inclui a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba, a Baixada Santista, o Vale do Ribeira. Mas tem um ponto aí interessante na pergunta do Mohamed. Nós tivemos uma deputada, Maria Ângela Duarte, que lutou muito pela universidade pública. Um ponto importante é que todas as outras regiões do estado, menos a Baixada e o Vale do Ribeira, tem há muito tempo a universidade pública. A nossa ainda, agora até tem, mas ainda é incipiente, perto de uma Unicamp, perto do ITA, perto da Universidade de São Carlos, das outras regiões do estado. Então, eu acho que, inclusive no investimento da educação, quando eu falei dessa integração, citando aí, por exemplo, o turismo, inclusive na educação, você tem que ter um investimento em relação a universidades e faculdades, enfim, seja o que for, cursos de atualização, para a demanda daquela região. Não adianta eu trazer um curso, por exemplo, de tecnologia de ponta, de aviação, aqui para a Baixada Santista, sendo que não vai funcionar, né? Então, por exemplo, nós temos o Parque Tecnológico lá em São José dos Campos, com centenas de startups, agora investindo também na startup de agronegócio. Esse Parque Tecnológico, Roberto, de São José dos Campos, que é um ponto de tecnologia de ponta lá, ele hoje tem 500 vagas abertas. Não tem gente para trabalhar. Aberto. E por que não tem gente para trabalhar, eu te pergunto? Falta mão de obra qualificada. E por quê? Qualificação de mão de obra. Aí o cidadão fala assim, mas eu não tenho dinheiro para me qualificar, porque são cursos caros. Então, agregar às universidades os cursos de qualificação que são referentes àquela cidade, àquele município, àquele estado. A gente tem um exemplo, Entendeu? a oceanografia Sim, da USP USP fica em São Paulo, ao invés de ser um Por que campus que não avançado aqui? na Baixada. Por que não aqui? Você entendeu? Então, se sua casa, vamos fazer um exemplo para o pessoal de casa tentar visualizar. Se a minha casa, por exemplo, eu tenho uma mãe idosa dentro de casa, eu não posso pôr tapete. Por que eu vou pôr tapete numa casa onde tem idoso, sabendo que pode gerar algum tipo de acidente? Eu não ponho nada. Ponho um piso frio, ponho um piso de madeira, né? Para que ela não tropece. É a mesma coisa. Por que um curso desse não está aqui? Aqui na casa, aqui do lado. É porque é o problema de gestão. É gestão. Tudo se deve à gestão. Então, aí eu volto naquela coisa. Que tal se a gente conseguir... Pode parecer a Solange visionária, está sendo uma louca ilusionista, mas não. Vamos juntar as ideias. Mas juntar as ideias, que eu quero dizer, não é ficar no papel, não. É realmente colocar em prática, gerar recursos para que cada município tenha realmente aquilo que ele necessita. Não existe uma fórmula mágica que em 4 anos, por exemplo, você vai consertar alguma coisa. Isso não existe. Isso é hipocrisia, isso é promessa falsa. Não existe. Por exemplo, você acha que os modelos das escolas técnicas federais é algo que deveria ser implementado? Porque não foi aberto nos últimos 4 anos uma única escola técnica federal. Precisa. E temos exemplo disso lá em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Você precisa de investimento. O ser humano precisa ser investido. A educação precisa de investimento. E além do investimento, da atualização. Não adianta você usar aqueles recursos que você está usando há 10, 15, 20 anos. Tem escola, tem faculdade, tem universidade, tem, mas está atualizado isso? Você como advogado, por exemplo, vamos pegar aí a questão dos crimes virtuais. São até que recentes, vamos colocar esses recentes em aspas, né? O nosso Código Penal hoje, ele é adequado para atender esses crimes? Não, porque é tudo feito por analogia. É a mesma coisa. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo.
Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta terça-feira, o Roberto Mohamed, advogado, comentarista do programa, e a jornalista Solange Moraes, candidata a deputada federal pelo PP, participam hoje. Solange, a segurança, hein? A segurança pública. Você, como jornalista, você deve ter vivenciado, como a gente vivencia, né? Muitas tragédias, muita crueldade, muitas questões policiais e de violência que precisam ser solucionadas, né? Elas devem urgentemente serem solucionadas, né? Até que ponto está se investindo num policial, seja civil, seja militar, até que ponto está se investindo nesses homens? Estou falando de investimento não só de equipamento, de uniforme, não só nada disso, não. Investimento psicológico, no preparo dessas pessoas. Até que ponto está sendo investido? Até que ponto os concursos públicos para a área de segurança precisam ser mudados, adequados? Né? Porque hoje em dia, você faz um concurso e pronto, acabou. É investigado seu histórico? Legal, beleza, mas é só isso. Solange, aí eu vou puxar um pouco para uma área que você conheceu no jornalismo, porque envolve municípios. E aí eu acho que é uma questão que merece ser olhada com muito cuidado. Recentemente, semana passada, o STJ tomou uma decisão que eu ouvi até o prefeito de São Bernardo criticando, e a gente teve agora, esta semana, uma questão envolvendo Sorocaba, no interior de São Paulo, a Guarda Municipal. O STJ decidiu que Guarda Municipal não é polícia. Por mais que se diga que eles ajudam a polícia, a verdade é, para ser polícia tem que mudar a Constituição. Sim. O STJ está certo, ao contrário do que pensa o boçal do prefeito de São Bernardo do Campo. Só que esse evento que aconteceu em Sorocaba sempre foi a base da minha posição contrária a transformar as guardas municipais em polícias. E você vai estar no Congresso Nacional numa posição de discutir isso, porque é justamente, o STJ foi bem claro, quer transformar a Guarda Municipal em polícia? Muda a Constituição. Muda a redação do artigo que fala da segurança pública. Em Sorocaba, o que fez o prefeito? Porque uma coisa é você eleger um governador e eleger um presidente da República, que cuidam da Polícia Federal e da Polícia Estadual. Envolve uma série de outras coisas, você tem um legislativo que fiscaliza, não muito, mas fiscaliza, você tem uma pressão de imprensa maior. O prefeito, a gente sabe das coisas que são eleitas, não só em São Paulo, imagina no interior do Piauí, no interior do Ceará. Esse prefeito de Sorocaba criou uma tropa de elite, ele criou uma rota municipal. É meu? E saiu batendo e prendendo o pessoal na periferia. Com a GCM? Como se ele fosse, com a GCM, como se ele fosse a rota. Ele criou a rota sorocabana. Aí veio o Tribunal de Justiça e falou, para a cooperação, esse grupo não pode existir. Ele continuou fazendo, agora o STJ já disse, está extinto, não existe isso de rota municipal. Então o meu porém sempre foi essa questão de que, infelizmente, o poder político, se governadores perseguem adversários, imagine o que não pode fazer um prefeito numa cidade pequena com uma polícia na mão. O que ele não pode fazer com seus adversários. Qual é a tua visão, chegando, por exemplo, Solange está eleita, chega no Congresso Nacional e começa-se a discutir isso, porque agora já começaram a falar em mudar a Constituição nesse ponto. Qual é a sua visão dessa questão de segurança pública, de incluir mais um ente federativo na sua função? União e Estado, e aí incluir os municípios e transformar as guardas municipais do dia para a noite em polícias municipais. Como é que você vê isso? Você já deve ter visto coisas assim do arco da velha no seu trabalho. Eu acho que antes de incluir tem que melhorar aquilo que tem. Você tem a Polícia Militar, você tem a Polícia Civil. Vamos basear só essas duas, deixar a federal um pouquinho de lado. Antes de você incluir alguma coisa, você tem que melhorar aquilo que eu acabei de falar, aquilo que tem, aquela que tem, né? Melhorar em termos de preparo psicológico mesmo, melhorar em termos de equipamento, em termos salariais, em termos de atuação. Por exemplo, você poderia fazer aquela coisa do ciclo completo, que já começou a ser discutido, mas efetivamente não está sendo colocado em prática para a Polícia Militar, naquelas
naquelas ocorrências mais leves, bem leves mesmo, começar com a Polícia Militar e terminar com a Polícia Militar, porque muitas vezes o que acontece hoje, Roberto, uma batidinha, uma briguinha, não sei o que, faz o boletim de ocorrência, fica uma viatura da Polícia Militar parada 7, 8 horas na porta da Delegacia Civil para fazer outro boletim de ocorrência. São 2 boletins de ocorrência. Aquela viatura poderia estar atendendo uma ocorrência mais grave, você entendeu? Então, não, isso precisa mudar. Esse sistema, essa corrente precisa rodar de uma forma diferente. Então, antes de incluir, eu acho que você tem que melhorar aquilo que já existe. Para dar essa sensação, começar a dar essa sensação de segurança aí para a população. E eu incluo aí, se vocês me permitem, a questão da mulher também, né? Muito se fala aí da violência contra a mulher e a gente está vendo aí, só no ano passado, cerca, se eu salvo engano, se minha cabeça não estiver me enganando, 25% das mulheres do Brasil sofreram algum tipo de violência em casa. Isso no ano passado. Quer dizer, a gente já tinha entrado na pandemia, estava não no boom da pandemia, mas estava passando pela pandemia. É um número muito grande. Há uma penalidade? Há uma penalidade. Não podemos desmerecer de forma nenhuma a Lei Maria da Penha, mas temos que melhorar alguma coisa. Porque se estivesse funcionando 100%, esses casos não teriam acontecido, né? Então, que tal você também pensar de um outro lado, na questão da Lei Maria da Penha, na questão da agressão, Paulo, de você também passar o agressor por algum tipo de tratamento, por algum tipo de avaliação. Por que aquele cara fez isso? O que ele está passando para ter cometido aquele tipo de violência? Eu não estou falando que tenha que ter aqui um entendimento, que nada justifica a violência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver o que está acontecendo para aquela violência ter acontecido, entendeu? Então, assim, antes de você, voltando ao início da sua pergunta, não adianta você passar uma máscara e dizer que as polícias estão unidas, estamos colocando mais uma para fortalecer a sua segurança, se as que estão aí já não estão funcionando direito. Não adianta. Na minha visão. Então, eu sou muito da sua linha também, viu? De trabalhar com o que nós temos, trabalhar o que nós temos. O que nós temos? Temos isso hoje? Como é que podemos melhorar? O que devemos melhorar? Onde devemos melhorar? Para depois, sim. Aí você pensa, depois. Mas hoje não. Hoje não. Hoje a gente tem que consertar aquilo que está errado. Vamos agora fazer uma escolha. Botar você num futuro hipotético. Futuro hipotético. Gente, eu acabei de falar para você que o meu tempo é hoje. Você pode viver o hoje e falar, mas nós estamos diante de um processo que vai levar um ano que vem. Sim. Eu digo que a gente vai estar na urna escolhendo qual é a desgraça que a gente quer para 2023, mas chegamos em 2023, assim, a gente vai escolher qual das duas desgraças a gente quer. Aí chegou em 2023, e Lula se elege e você está pelo PP. Se teria a ideia de que você seria oposição, mas a gente não pode esquecer que no passado o PP foi situação. Na verdade, o PP sempre é situação. E aí você está num partido que sempre é situação. Você se ver como oposicionista num futuro, num cenário futuro desse, ou você acha que o que vale é a governabilidade? Não, eu sempre bato na tecla, eu comecei o programa, né? Aliás, comecei o programa não, foi nos bastidores que a gente estava conversando, que é diferente ser legal. É legal ser diferente, perdão. Guardadas as devidas proporções. Então, a governabilidade. O politicar, eu estou usando um verbo da política, que é o politicar, o que é? Prestar serviço. Ponto. Nada mais que isso. O prestar serviço não é criar oposição àquilo que funciona para a população. Correto? Se está funcionando, beleza. Quem estiver no poder, se estiver funcionando para a população, por que eu vou criticar? Se estiver funcionando. Quem estiver no governo, se não estiver funcionando, vamos criticar. Vamos ser oposição. Funcionabilidade, governabilidade. Politicar é governar para o povo e não para mim. Você se vê, porque a principal bandeira que se discute
toda eleição, e ela só tem um momento para ocorrer, no primeiro ano de governo. Se deixar passar o primeiro ano de governo, a gente tem a história se repetindo por 40, 50 anos, que é a reforma política. Você acredita nela, né, nessa divisão que a gente tem hoje no país, que eu entendo que é uma falsa divisão ideológica, porque, na verdade, são muito parecidos. Mudam algumas coisas, mas os dois governos foram muito parecidos na forma de agir. Você acha viável uma reforma política no Brasil, ou ela sempre vai ser a discussão travada na imprensa que nunca ocorre na prática, porque reforma política depende de políticos que não querem vê-la reformada? Por exemplo, voto distrital misto, fidelidade partidária, coisas que poderiam começar cláusula de barreira, acabar com o fundo partidário para partidos que não têm representação. Você acha que isso tem alguma chance de passar? No que você sente conversando com políticos? Eu vou complementar a pergunta. Você preferia disputar uma eleição no distrito ou essa eleição proporcional como é para deputado? Eu sou muito a favor do voto distrital. Sou muito a favor do voto distrital. E aí eu faço uma pergunta para vocês dois. Eu vou deixar uma pergunta para vocês dois. A política funciona hoje? Não. Não. Estou respondendo da reforma que você perguntou? Se eu sou a favor ou não? Então, efetivamente, você é a favor do voto distrital? Claro. A gente não tem... Se não está funcionando, tem que mudar. A reforma política é a mãe de todas as reformas? Sim, eu acho que sim. Claro que tem que ser dada passo a passo. A gente não pode entrar num bolão só, porque não vai funcionar e não vai acontecer nunca. Nesse momento não acontece nunca. Mas eu acho que se a gente começar a galgar a reforma de uma maneira pontual, ela acontece. Em relação à fidelidade partidária, por exemplo, você acha que ela é um primeiro passo para que os partidos possam formar bancadas e se fortalecerem? Sim, eu sou um exemplo disso. Por que eu fechei com o PP? Porque eles me deram a liberdade, correto? Eu acho que o grande caminho é esse. Não estou dizendo que meu partido é o certo, é o mais certo ou é o errado. Estou dizendo da posição que eu tomei. Você acha que o PP tomou um banho de loja para deixar essa origem dele Porque você falou nessa questão de liberdade, e a história do PP vem do período de exceção. Você já falou. O PP tomou um banho de loja com essa troca de lideranças, de perda de poder de Maluf, de aquelas pessoas ligadas à Arena. Quando começou a haver uma renovação do PP, você acha que ele tomou um banho de loja? Que ele paga injustamente por essa linha genealógica com a Arena? Que ele não tem mais nada a ver com aquele partido? É aquilo que eu falei no começo, que bom que as pessoas mudam, que bom que os partidos mudam, que bom que as posições se invertam. Isso é crescimento. Solange, estamos no final do nosso tempo. Você quer deixar um recado final para o público, para a telespectadora, para o telespectador da Opinião 2.0 ainda, Opinião Litoral na semana que vem? Rapidamente, eu quero sim. Se vocês me permitem, tão importante, a gente estava comentando, né, da votação para presidente e governo, etc. e tal. Agora, tão importante, e o Roberto colocou isso como ninguém aqui, com uma clareza muito incrível. Tão importante quanto a gente voltar para presidente e governo, as pessoas não se esquecerem dos deputados estaduais, dos deputados federais e do Senado. Ninguém governa sozinho. Então, a base é muito importante. E vou deixar aqui uma pergunta para você e para vocês. Eu acho que vocês sabem. Quem que você votou para Senado na última eleição? Você sabe ou você pegou o papelzinho na rua? Quem você votou para deputado estadual? Quem você votou para deputado federal? Você sabe ou você pegou o papelzinho na rua? Então, cobrar, fiscalizar, ver realmente em quem você vai votar, porque não adianta a gente ficar sentado daqui apontando o dedo para um ou para outro, e acusando e fazendo análises políticas aqui, se a gente não fizer a parte da gente. Esse é o meu recado para cada um de vocês aí de casa. Solange, obrigado pela visita. Obrigada aqui, você, pela participação. Paulo. Foi um prazer receber você. Mohamed, obrigado pela participação. A gente agradece também o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, um pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.